Então, senhores, muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer ao professor Carlos, meu colega do Universitário de Londrina, que aceitou o desafio de estar aqui juntamente com vocês, né? Nós vamos fazer uma correção rápida, não? A gente vai ficar aqui até as 8 da noite, 9 da noite, até porque hoje é sexta-feira, né, Carlos? E Ah, aí, não, a rapidão. gente vai fazer um bate-bola. Eu vou resolver as questões ímpares, o Carlão as pares, e o objetivo principal, como eu combinei com o Carlos essa semana, e a gente trocou umas ideias, não é aquela questão que tem, assim, um rio de complexidade. É uma questão, às vezes, simples, né? Então, a notícia seria mais ou menos essa daqui que eu vou passar para vocês aqui, ó. A notícia, bom, tá aqui, dois caras bonitões, né? Lindões aí, ó, Carlão e Paulão. E aí, o Um detalhe é, um interessante. é. Ué, os dois. Aí, gente, essa notícia aí, ó, é de longa data, né? A Folha de São Paulo divulgou: pegadinhas dificultaram a prova de biologia da Unifesp, né? Aí os professores classificam, os alunos também, né? Até o professor famoso, o professor Cesar, né? Que é o professor famoso, classificou a prova típica, né? Aí, olha aqui, as 10 questões mais fáceis do Enem, você saberia respondê-las? Eles fizeram um desafio de questões simples, assim, que não tinha muito, né? O que você ficar pensando, e o pessoal foi mal. Então, essas questões que a gente selecionou aqui, a dedo, o Carlão selecionou, eu selecionei 10 questões. O objetivo é mostrar para vocês que, às vezes, a simplicidade da questão pode dificultar a vida do aluno. Temos 16 pessoas aqui, Carlão, tá sumindo, tá sumindo. Daqui a pouco a gente Ótimo, vai. ótimo. Beleza, então. Então, vamos começar já, né? Para não ter mais delongas, vou começar pela questão número Isso, um. vamos aí. A questão número um, Carlão, fica à vontade de parar a qualquer momento aí. Você para na minha questão, eu Tá. paro na sua e a gente faz um bate-bola, pode ser? Beleza, vamos lá. Bacana, fica à vontade. A questão número um é sobre vírus. Agora, gente, eu desafio vocês, alunos, todo mundo que está nos ouvindo, a encontrarem um cabeçalho, um título de uma questão mais curto que essa daqui. Não existe, não tem. Olha, o título da questão da FUVEST, ó, os vírus, né? Os vírus. Então, quer dizer, uma questão como essa aqui, né? Boa noite, Elaine Aparecida. Opa, do Boa Polo. noite, Ah, a Elaine, Elaine tudo é bom? nossa tutora lá do Polo de Goiânia, tá assistindo nossa aula aí. Ah, Perfeito, né? Muito obrigado legal, pela presença. legal. Valeu, perfeito. E aí, detalhe interessante, ó, essa questão aí, quando ela foi corrigida em 2002, eu estava dando aula, eu cheguei no dia seguinte lá em sala de aula fazer uma revisão com os alunos, falei, pessoal, vocês não vão acreditar, mas teve uma questão da FUVEST, que teve o menor título de toda a história e deu 75% de erro na questão. Essa questão deu 75%, você pode procurar na estatística da FUVEST, ela deu 25% de acerto, 75% de erro na questão. Então a gente vai ver ela agora, né? Então ela fala assim, né, ela faz uma análise dos vírus, só fazendo uma rápida, né? Incursão aqui, a gente vai dar muita aula aqui, então a gente vai dizer o seguinte, você lembra que na aula de biologia, todo professor fala que o vírus tem DNA ou RNA. Aí o cara vai fazer uma ressalva já junto comigo, com algumas exceções. Então, tendo o DNA, né, nesse caso aqui, seria o DNA vírus, né? Em outros casos, no caso da Covid que eu coloquei aqui, ó, é um RNA vírus, né, um vírus envelopado com RNA. E aí é claro que a presença dos três RNAs não é possível, porque ele tem um RNA mensageiro que vai fazer, né, digamos assim, um processo de transcrição, perdão, tradução, mas o detalhe, ele não tem o transportador e o ribossomo, que ele vai precisar da célula hospedeira, afinal de contas ele é um parasita intracelular obrigatório. Isso é uma coisa importante, pessoal, em relação aos vírus, tá? Quando o pessoal fala assim, o vírus depende da maquinaria celular. Que Isso. maquinaria é essa? Né? O vírus depende de ribossomo, de RNA transportador, dos aminoácidos, dessa estrutura. Então fica muito esperto, porque é um modo simples de traduzir o que a gente fala normalmente. Às vezes a gente decora, o vírus depende da maquinaria celular. Tá, Isso. mas qual maquinaria? Quais Isso. são as estruturas celulares do qual o vírus depende, né? Então, Muito bem essa observado pelo questão Carlos, aborda diretamente isso. porque o que a gente guarda no processo de síntese proteica, né? DNA fabricando RNA mensageiro, né? O processo de transcrição, e o RNA mensageiro fabricando a proteína com o processo de tradução, né? Então, quer dizer, isso no vírus não vai ser possível porque ele não tem os elementos essenciais, como o Carlos falou, essa maquinaria. O que é essa maquinaria? Você tem que ter o DNA, o RNA mensageiro, o transportador, o ribossômico, que seria esse aparato todo, né? E aí tem uma notícia para vocês aqui, o Carlos chamou a atenção no dia que a gente estava resolvendo a questão junto, ele falou, Paulo, lembra do o citomegalovírus foi descoberto em 2000 e, digamos assim, deu um rebuliço nos livros de biologia, por quê, né? Ele contém os dois tipos de ácidos nucleicos, né? E tá aqui, ó, ele tem DNA e RNA. E aí, resultado, né? O que até os jornalistas, né, os pesquisadores colocaram ele como um vírus misto, vírus mestiço, etc, né? Perfeito. E esse citomegalovírus, ele é muito conhecido, porque ele faz parte da família do herpesvírus, né? Então, ele causa aí o herpes vírus. E até uma notícia ruim aqui, né? Que o CMV, que é o apelido aí, né? Do abreviatura de citomegalovírus,
ele não sai do seu organismo, ele fica incubado. Né? E quando o seu sistema imunológico dá uma baixada, volta a aparecer. Não é isso, Carlão? Tem algumas coisas que são para sempre, né? É. Inclusive a herpes. E infelizmente vai ter que conviver. Pegou, não larga mais de você. Não só na área bucal, como na área genital também, né? Isso. Tem vários tipos. Vamos lá, então. Vamos na questão, então. Então, letra A diz assim: possuem genes para os 3 tipos de RNA ribossômico, mensageiro e transportador, pois utilizam apenas aminoácidos e energia da célula hospedeira. Tudo bem, ele vai utilizar da célula hospedeira, mas ele não vai ter nenhum, né, ele não vai ter os 3 aqui, né? O ribossômico, vai ter o mensageiro, mas não tem o ribossômico e o transportador. Então, essa questão daria para você marcar, né? Letra B, possuem genes apenas para RNA ribossômico? Não, a gente já viu que se ele só tem mensageiro, não pode ter o ribossômico transportador. Tudo bem? Então a questão A e B ficam inviáveis. Na letra C, possuem genes apenas para RNA mensageiro e para RNA transportador. Não tem transportador, não tem ribossômico. Vai utilizar da célula hospedeira. Então as 3 aqui, ó, que fizerem combinações de ribossômico e transportador, estão fora, né? Professor, mas espera lá. Em nenhuma das questões ele vai falar sobre o DNA. Sim, mas ele está fazendo uma análise do RNA. Né? Ele poderia ter feito do DNA, se ele tem uma fita simples, fita dupla, né? Mas aqui ele fez uma análise pontual do RNA. Então, depois mas mesmo assim, Paulo, uma coisa importante, você tem que prestar atenção no seguinte. Se o vírus for de DNA, ele vai traduzir um RNA a partir do seu DNA. Se ele for de RNA, você tem aqueles 2 tipos. Ou o RNA é usado direto no ribossomo, ou o RNA é convertido em DNA para depois produzir um RNA. Ou seja, exige a transcriptase reversa, nesse caso. E aqui, nesse caso, fica indiferente ser de DNA ou RNA. Sim, porque a molécula que trabalha com o DNA é o RNA, né? Então, por exatamente. isso, não aborda só o RNA. Só o RNA, bem observado. E a letra D, possuem genes apenas para RNA mensageiro, né? Pois utilizam o ribossomo e RNA transportador da célula hospedeira, certo? E aí é a questão, né, que a gente estava buscando, essa aqui mesmo, porque ele só tem mensageiro e vai ter que utilizar, né, da célula hospedeira os outros 2 RNAs para poder sintetizar a proteína, seja para a cápsula ou a sua, né, o envelope, etc. E a letra E fica inviável porque não possui genes para qualquer um dos 3 tipos de RNA, não, ele possui para RNA mensageiro, portanto fica inviável, pois utilizam toda o Carlos coloca, a maquinaria de síntese de proteínas, pois utilizam toda a maquinaria de síntese da célula hospedeira. Ótimo, ele utiliza em parte da célula hospedeira, mas ele precisa do RNA mensageiro para fazer o start aí da sua célula. Porque você tem que tomar cuidado com essa última, que é o seguinte, quando você fala assim, não possui genes para qualquer um dos 3 tipos de RNA. Exato. Aí você fala, não tem, mas ele possui o RNA mensageiro. Mas você fala, e o vírus de DNA? DNA é isso, DNA depois é transcrito, né, em RNA. Por isso que ele aborda a molécula de RNA. E é obrigado a fazer isso. O DNA sozinho. É obrigado a fazer isso e tem que se lembrar desse aspecto, por quê? Porque quando você estuda vírus, né, você estuda diversos tipos de vírus, não um vírus padrão. O pessoal pensa que só existe só o bacteriófago, né? Tem professor que desenha um bacteriófago no quadro, mas não esqueça que tem um ciclo lítico lisogênico, então cada um tem uma especificidade. Se a gente fosse trabalhar um plantão aqui, eu e o Carlos, daria um plantão fantástico só de vírus, hein, gente? Ficaríamos muito tempo falando só disso. Beleza. Então vamos para a próxima então. Então olha aqui, ó. Esse aqui é o jeito que eu encontro quando eu estou corrigindo uma questão em sala de aula, eu oriento para o aluno. Gente, risca, já vai riscando no caminho, para você ganhar tempo, naquilo que é inconsistente. Aí você não precisa ficar voltando para fazer uma releitura da questão. Porque imagina uma questão curta dessa, você lê e relê. Putz, já foi o tempo. Então, quando você encontrar inconsistência, já vai matando o item. Isso é uma dica que você vai treinando ao longo do ano. Por exemplo, você chega no final do ano, a sua apostila está limpa, branquinha. A mãe fala, né? Minha filha é toda cuidadosa, meu filho é todo cuidadoso, a apostila está toda... Tá errado isso. É que o cara pagou 2, 3 contos na coleção. Anote no seu caderno. Não é mais igual ao nosso tempo, né, Paulo? Que a gente repassava o caderno do Estado para o próximo aluno, você lembra? Lembra, tinha que passar o livro. Fazer orelha. Não podia. E os irmãos, né? Quem tinha 5 irmãos, tinha que deixar para os outros. Isso é uma tática. Escrever no exercício, anotar no exercício, é fundamental para resolvê-lo. Beleza? Não é só de matemática, não, que você tem que ficar fazendo conta lá, física, não. Biologia e os de genética, então nem se fala. Mas de todos, anote no exercício. Não deixe a sua prova em branco, nada disso. Tá? A vantagem, Carlos, é que na biologia você tem coisas que são absurdas, então você já arrisca, não fica perdendo tempo. Isso, você já corta lá e pronto. Já história, geografia, às vezes o cara tem dúvida, ele tem que ler de novo o texto, volta, então dá uma trabalheira do caramba. Tem muito disso. Agora é contigo, vamos lá.
Beleza? Questão 2. Então, boa noite a todos, né? Começo a falar. Agradeço ao Paulo o convite, né? Muito feliz de estar aqui com vocês e esperando poder ajudar um pouco, tá? Essa questão é uma questão extremamente simples, mas a galera errou muito, tá? Errou porque, assim, é aquele tipo de questão que você fala assim, não pode ser só isso. O vestibular, e acredito, vocês estarão preparados. O vestibular é só isso, tá? Muitos dos erros das questões vestibulares é que a galera, não pode ser, tem alguma pegadinha, tem alguma coisa. Mas nesse caso a questão era tão fácil que mesmo assim um grande número de pessoas, de candidatos erraram, né? Então vamos lá. Ó. As proteínas de uma célula eucariótica possuem peptídeos sinais, que são sequências de aminoácidos responsáveis pelo seu endereçamento para as diferentes organelas, de acordo com suas funções. Um pesquisador desenvolveu uma nanopartícula capaz de carregar proteínas para dentro de tipos celulares específicos. Agora ele quer saber se uma nanopartícula carregada com uma proteína bloqueadora do ciclo de Krebs, in vitro, é capaz de exercer sua atividade em uma célula cancerosa, podendo cortar o aporte energético e destruir essa célula. Ao escolher essa proteína bloqueadora para carregar as nanopartículas, o pesquisador deve levar em conta um peptídeo sinal de endereçamento para qual organela. Bom, você lê um texto grande, né? O Enem tinha muito essa característica de textos grandes, tá? Com muita informação. Você começa a ler isso, na hora você célula cancerosa, você fala, meu professor falou mas ele não lembra dele falar de célula cancerosa. Você vai lembrar de peptídeo sinal, não, o professor deve ter falado lá de tecnologia, peptídeo sinal. Então você acaba se perdendo. E o mais importante, você tem que usar aquilo que realmente mais você lembra, porque é aquele realmente que o professor fala. Ciclo de Krebs. Onde acontece o ciclo de Krebs em qualquer organismo vivo? Ou qualquer organismo, vivo mesmo, qualquer organismo, dentro da mitocôndria. É fato, dentro da mitocôndria. Se eu quero mandar uma molécula que vai bloquear o ciclo de Krebs, eu vou mandar para qual organela? Ah, professor, mas é célula cancerosa. O professor não falou lá de câncer, mas não lembro. Não, é ciclo de Krebs. Então você tem detalhes, são fundamentais, são importantes. Ó, tá aqui, né? Você tem várias organelas, né? A gente poderia ficar muito tempo falando das organelas, das funções, das variações que existem. Paulo talvez já sabe, os novos livros de biologia da universidade, o pessoal da Universidade USP, que vocês vão ver o ano que vem, eles trazem o núcleo como uma nova organela. Sim. O Bessel, os livros Albert, livros grandes, parece uma bíblia aquilo lá. Enfim, mas ciclo de Krebs, mitocôndria. É aquela questão que você fala, eu sei, mas chega na hora, você acaba se confundindo. Então a calma nessa hora é fundamental. Então não tem muito que é mitocôndria. Resposta B, né, Paulo? Pronto, Resposta matou. B, mitocôndria, matou. Ciclo de Deixa Krebs. eu aproveitar, já que você falou assim do núcleo, né, em questão organela, vou botar o desenho aqui. Às vezes cada questão falando assim, quais organelas são membranosas? O que quer dizer organela membranosa? Aquelas que são formadas, né, pela mesma estrutura da membrana plasmática, lipoproteica. Lembrando do Robertson, que é aquele cara que falou, né, que as membranas sofreram um processo de invaginação a partir da parte externa da membrana, Robertson, a teoria de Robertson. Então, se você pegar, por exemplo, os retículos endoplasmático liso rugoso, complexo golgiense, o próprio lisossomo que vem, né, da estruturação aqui da borda do complexo golgiense, a mitocôndria, né, se tivesse uma célula vegetal cloroplasto, seriam organelas membranosas, até o peroxissomo. Agora, centríolo não entra, ribossomo não entra, estão fora. Certo? É que às vezes a questão ela complica um pouco falando assim, organelas membranosas não membranosas, né? A membranosa são aquelas que são derivadas da estrutura que sofreram invaginações. E o núcleo, o Carlos citou, o núcleo que ele citou é exatamente isso. Inclusive essa confusão leva nos livros do ensino superior, só a título de curiosidade, tratam o centríolo e o ribossomo como não sendo organelas. As organelas são únicas membranosas. Daí a ideia de transformar o núcleo, caracterizar o núcleo como organela. Mas tudo isso pode aparecer no enunciado da questão. Exato. Tá? Não, ninguém vai perguntar isso para você. A pergunta será objetiva daquilo que você está vendo na sala de aula e os exercícios que a apostila traz. Ciclo de Krebs, mitocôndria. Não importa se é célula cancerosa, se é a célula do sapo boi azul que foi encontrado ano passado.
ciclo de Krebs, mitocôndria. Agora, veja, o aluno que pescou a palavra no meio desse oceano de informações aqui, ó, ele já olhou, ciclo de Krebs, mitocôndria. Não tem possibilidade nenhuma em outra questão, né? Aí ele vai ficar raciocinando o que é nanopartícula, o que é marcador, ele vai perder tempo. Então, quer dizer, aqui o Carlos foi muito curto de teto, ó, ciclo de Krebs, respiração celular, a segunda etapa, né, glicólise, ciclo de Krebs, cadeia respiratória e mitocôndria. Pau, matou a pau. Beleza. Vamos lá então, olha aí o jeito. Vamos lá, para a questão número 3, comigo agora, Carlão, fica à vontade ali, ó. Já fiz a marcação em vermelho para vocês não ficarem, né, perdendo tempo, ó. Então, questão 3, um pesquisador investigou o papel da predação por peixes na densidade e no tamanho das presas, né? Lembrando que densidade é o número de indivíduos por área ou por volume. Por exemplo, se eu pegar crustáceo, microstáceo, eu vou medir por volume, né, por centímetros cúbicos, metros cúbicos aí, né? E com possível controle de populações de espécies exóticas. Aí tem um detalhe, pessoal, o que é espécie exótica? É um que veste para o carnaval, para fantasia? Não, espécie exótica eu diria que não pertence àquela área. Então, por exemplo, o mexilhão dourado, que foi trazido pelas águas de lastro dos navios, né? Não é daqui. Então, como ele veio de fora, veio da China, enfim, veio de outros navios. Aí, ela não evoluiu naquela região, né? Você pode não pertence, por exemplo, você pega lá uma tilápia que não pertence à região, né? Ela não é do sul, ela vem do norte, nordeste, por exemplo. É uma espécie exótica para nós, porque ela não vivia aqui, não nasceu aqui. Deixa eu perguntar uma coisa, vamos lá, você que manja mais de ecologia aqui. Espécie exótica, ela é sempre introduzida pelo homem? Eu posso dizer isso ou não? Não necessariamente, pode acontecer, por exemplo, vamos pensar em vegetal, por exemplo, que tem recurso de ser dispersada pelo vento, por exemplo, né? Pode acontecer não só ação humana, pode ser também vamos pensar um pássaro. O pássaro não tem fronteira, né? O bicho não tem limite, né? Ele pode sair de um lugar, migrar e nessa migração acabar levando sementes, levando outros pólens, né? Aí complica bastante. Mas o meio aquático, ele é complicado, porque o nosso país ele tem as águas quentes, então quando a água de lastro chegava, por exemplo, né, no litoral, os bichinhos iam nadando e chegavam até os rios, como chegou o mexilhão dourado, né? Liminoperna fortunei, chegou até a represa de Itaipu, lá na usina hidrelétrica, né? Beleza, então, encostões rochosas. No experimento colocou-se uma tela sobre uma área da comunidade, né? Lembrando que comunidade é um conjunto de diferentes populações, né? Já fazendo o conceito de ecologia, impedindo o acesso dos peixes ao alimento. Quer dizer, o peixe ficou, nesse caso, a tela impedido de chegar até o costão rochoso. E comparou o resultado com uma área adjacente, né? Próxima, a qual os peixes tinham acesso livre ao alimento. Então, o quadro, agora, eu vou chamar a atenção pelo seguinte. Alguns vestibulares exploram muito gráficos, a gente vai usar isso hoje, gráfico, tabela, né? Esses quadros comparativos. E o aluno tem que fazer o quê? Eu sempre falo em sala de aula, Carlos, quando o cara dá tabela e gráfico, a resposta está na tabela e no gráfico. Não tem outro lugar para tirar. Ele te dá a resposta, é questão de interpretação. Também. Interpretação. Só se o aluno tiver muita dificuldade de interpretar gráfico e tabela. Isso é um treino, né? Então, o quadro apresenta os resultados encontrados após 15 dias dos experimentos. 15 dias é irrelevante, não vai ser nada de diferente. Então, eu coloquei aqui do lado, isso aqui não está na questão, isso aqui é alga, tá? Eu coloquei uma alga verde, a uva aí. A craca, para quem não conhece, né? Esse crustáceo. Né? Coloquei o bivalve, que é o mexilhão. O pessoal vai muitas vezes nos costões lá, pega uma faca, raspa e vai dar coloca uma água quente, né? Para comer o mexilhão. Isso aqui é praga, né? Esses dois aqui ficam grudados em casco de navio, costão rochoso. E o terceiro, a assídia. A assídia, que é um urocordado, né? Então, apesar de ser um cordado, ele é um cordado, digamos assim, primitivo ali, né? Então, esses quatro estavam lá. Então, a pergunta é o seguinte agora, né, nessa resolução, né? Vamos fazer aqui, ó. Eu gostaria que vocês relessem comigo o texto, porque tem uma informação aqui extremamente importante que vai passar batido por todo mundo aqui, que é essa daqui, ó. No experimento colocou uma tela sobre a área da comunidade impedindo o acesso dos peixes ao alimento. Tá? Então, quer dizer que se ele não vai poder, né, na área com tela, obter o alimento, essa aqui é a população, né, que está se multiplicando e o tamanho médio dos indivíduos crescendo aí para não ser capturado. Se você observar uma coisa interessante aqui, a questão é perguntar exatamente quem, né, digamos assim, olha, o pesquisador concluiu corretamente que os peixes controlam a densidade de qual grupo? Obviamente, ele colocou um de cada, ó, craca, alga, mexilhão, né? Aqui, ó, a única que tem as 4 espécies testadas, ele vai servir como controle, é o assídio. Eu chamo a atenção no seguinte, dá uma olhada, que houve uma manutenção do número de indivíduos na densidade na área com e sem tela de algas, e praticamente a diferença de 5 para 58, gente, é muito pequena, então houve manutenção. Houve uma queda de 50%, caiu metade, ó, né, da área sem tela para a craca,
né? E além disso, o tamanho médio dos indivíduos reduziu para 1,5 cm. Já no mexilhão, apesar de ter reduzido, né, não 50%, porque metade seria aí os menos de 200, o tamanho do médio dos indivíduos aumentou. Então não houve uma seleção dos indivíduos. Aqui houve. Então, obviamente, essa questão, o aluno teria que observar esses dois, o de cima algo e embaixo não, e o do meio só serviria craca. Então a resposta cairia no caso, né? Olha aí, ó, eliminando, né? Para os mexilhões, né? E esses mexilhões, portanto, nesse caso, voltando aqui, só para a gente entender melhor aqui, ó, no caso dos mexilhões, né? Com esse tamanho médio dos indivíduos, ele não conseguiu, ao contrário, tinha falado o contrário, né? Ele não conseguiu selecionar. Então, houve aí uma diminuição, uma ligeira desvantagem para o mexilhão em relação aos demais animais. Beleza, Carlos? Beleza. Não, estou acompanhando aqui, tá tranquilo. Beleza. Então, nesse caso aqui, o mexilhão, ó, predando especialmente animais pequenos. Então, o resultado, o peixe comeu esses bichos? Sim, mas ele tinha uma proteção, um anteparo, aqui voltando aqui um pouquinho, ó. Esse anteparo, né, digamos assim, se você observar, não deixava o peixe chegar nesse alimento, nesse aqui, certo? Então, ele acabou, obviamente, selecionando os indivíduos, tamanho de indivíduo de 6 centímetros, ele cresceu, ele conseguiu, né, se desenvolver até razoavelmente. Então, infelizmente, né, na natureza é assim, né? Uns vão sobreviver, outros vão ser predados com mais facilidade. Exatamente. Então, a resposta letra C, predando especialmente animais pequenos. Resposta, então, dos mexilhões. E aí, agora uma questão 4, que eu acho ela espetacular aí para o momento aí. Muita gente confunde mitose, meiose, né, e as etapas da divisão celular. A grande dificuldade da mitose e meiose, né? Muito nome, você decora em fases, né? Aí você fica preocupado em ficar decorando anáfase, metáfase, telófase, toda aquela prófase, metáfase, anáfase, telófase, todas aquelas coisas. Aí entra a meiose com todas aquelas divisões da prófase, mas o fundamental da divisão, tanto mitótica quanto meiótica, é o resultado dela. Né? Isso que os melhores vestibulares vão abordar. O vestibular há anos, há tempos, deixou de pedir nome de fase, de decoreba. Tá? É mais raciocínio e entender os processos biológicos. Certo? Interpretação de gráfico, textos e imagens. Então, nesse caso, você tem uma imagem e aí você tem a questão da terminologia. Na questão número 1, considere os movimentos cromossômicos abaixo esquematizados. No 1, você tem o cromossomo, tá? Ele vai separar as cromátides. Tá? Então, um cromossomo com 2 cromátides. Ocorre a separação dessas cromátides. Beleza? Na figura 2, eu tenho a separação dos cromossomos homólogos. Ou seja, na figura 2, eu estou dividindo a quantidade de DNA. Na primeira, não. Na primeira, não. Então, na primeira, eu estou deixando igual. Na segunda, eu estou diminuindo a quantidade de DNA. E aí você tem que lembrar que a meiose é uma divisão, é uma divisão que vai levar, ao final, uma formação de células com metade do DNA da célula original. Onde que eu estou vendo isso? Na 2. Beleza? Então você já parte daí. Esse é o princípio. Beleza? A ideia é essa. É você... Dificilmente, né, Paulo? O vestibular vai começar, a prófase, o que acontece na prófase, na anáfase, qual que vem dificilmente, tá? Ele vai... Essa sequência, ela acontece quando você tem uma questão completa, com todas as etapas sendo escritas, tipo o somatório da UEM, 01, 02, 04, 08, né? Mas às vezes ela coloca uma figura, como o Carlos está secando para vocês a questão, e compara, né? Está comparando, obviamente, aqui mitose, meiose 1 com meiose 2, e não diz quais são as etapas, né? E aí você tem outra coisa. Você tem que lembrar, essa é uma questão que remete não aos nomes, mas sim às sequências da divisão celular. Certo? Uhum. Então você tem lá, no primeiro, você tem a separação das cromátides. No segundo, você tem a separação dos cromossomos homólogos. A separação do cromossomo homólogo é uma imagem que você deve guardar para a divisão meiótica. Essa imagem 2 aí. Porque a separação dos cromossomos homólogos só vai ocorrer em meiose, beleza? Só ocorrerá em meiose na fase da anáfase, beleza? Então, essa é a principal imagem que você deve guardar de todos esses ciclos.
Além do que, outro quiasma, né, a troca de cromátides entre cromossomos homólogos também é uma imagem importante que também pertence à meiose, certo? Lá em fases da prófase. Não vamos entrar em detalhes aqui porque depende de tempo. Então, olha só, vamos lá. Quando você tem a primeira fase, ela vai ocorrer tanto na prófase, tanto na mitose, quanto na meiose. Tudo bem? E a segunda, ela vai ocorrer só na meiose. Em qual meiose? Na primeira. Porque você tem que lembrar que a meiose ela é reducional, né? E depois equacional. Sim. Então, primeiro ela vai separar o DNA e depois ela vai dividir igual. Você vai lembrar o seu professor falar lá, porque a gente, quando vai estudar meiose, ela já está cansado de falar da mitose, a gente fala de meiose e fala só da primeira fase. A segunda fase é acostumado a falar assim, é igual a mitose. Né? Usa muitas vezes em revisão, tal, você passa batido. A segunda fase é igual a mitose. É igual por quê? Porque não ocorre a separação dos cromossomos homólogos, que é o que a questão aborda. Então você pega lá a questão A. Só ocorre na anáfase mitótica? Não. Se a segunda fase é igual a mitose, a 1 já está errada. Né? Você vai lembrar dessas dicasinhas. 2. Só ocorre na anáfase mitótica. Pelo contrário, na mitose não tem pareamento dos cromossomos homólogos. Aí você vem para C. A 2 só ocorre na anáfase 1 meiótica, que é a correta, né? Onde ocorre a separação dos cromossomos homólogos. 2. Só ocorre na metáfase, aí a confusão dos termos, né? Metáfase e anáfase. Tem que lembrar o seguinte, a metáfase é a condensação máxima dos cromossomos. E a anáfase, né? Separar, fase separada, é onde vai separar os cromossomos. Então essa questão é muito importante, porque você é muita coisa para tentar lembrar na hora, e você elenca alguns termos, fica muito preso a nome, biologia, nada disso. Comece a lembrar o significado e para que serve cada fenômeno biológico. Nesse caso, a meiose é para produzir células com menor quantidade de cromossomos. E quando que ocorre a separação desses cromossomos? Na primeira fase. E para separar, eles se pareiam para trocar cromátides, e aí vem outra informação que é para misturar material genético, né, aumentar a variabilidade, enfim. Abordar até em questões de evolução, por exemplo, ou de genética. Mapa de ligação, Paulo, Deus me livre. Não, espetacular essa questão porque ela remete aqui nesse desenho, né, na questão do crossing over, na prófase 1 da meiose, tem aquelas 5 subfases, leptóptero, zigoto. O professor tem que guardar 5 subfases? Tem vestibular que é chatinho, pergunto, mas hoje está difícil achar um que pergunte, né? Os principais vestibulares já não fazem mais. Tá? Então tá aí, a questão que aborda uma fase central das divisões, tá? Que é a pareamento dos cromossomos homólogos. Agora, só fazer um adendo, Paulo, não sei se você sabe, aí só para complicar, né? A gente pode complicar. Eu, no meu mestrado e doutorado, eu fui estudar plantas que têm meiose invertida. Olha. Ocorre a primeira divisão equacional e depois a reducional. Então, olha só que louco é a biologia. Ninguém vai te abordar isso no vestibular, tá? Fica tranquilo. Não, mas isso não é regra. Você tem aranhas, ciperácea é o grupo da tiririca. Tiririca. É o terceiro maior grupo de plantas do planeta, extremamente importante. O papiro é uma ciperácea, que ocorre meiose invertida. Então, vai piorar o ano que vem quando você estiver na universidade. Tá? Sim. Lá, agora, enquanto estiver no ensino médio, mantenha essa informação que vocês acabaram de... Eu falava para meus alunos da medicina até o ano passado, falar bem feito. Ninguém mandou passar. Vamos lá. Vamos para a questão 5, chegamos à metade das questões ali. Vocês estão vendo assim que as questões têm assim, um nível de até certa complexidade, mas não é nada de outro mundo, né? Então eu selecionei essa daqui de botânica, também do Enem, 2018. A polinização que viabiliza o transporte do grão de pólen de uma planta até o estigma de outra pode ser realizada biótica ou abioticamente. Biótica é assim, você tem inseto, pássaro, morcego, né? Aí é biótica. Abioticamente, vento, água, né? Então não precisa de nenhum organismo vivo para transportar o grão de pólen, né? Nos processos abióticos, as plantas dependem de fatores como vento e água. Está aqui, ó, né? Anemofilia e hidrofilia. A estratégia evolutiva que resulta em polinização mais eficiente, quando essa depende do vento, ou seja, para tornar essa polinização efetiva e levar o grão de pólen com sucesso para outra planta, o que eu preciso, né? Deixa eu ver se alguém está me perguntando aqui. Boa noite, não. Só alguém que deu um oi aqui.
Então, o detalhe é o seguinte, vamos olhar aqui para as alternativas, né? Diminuir o cálice, tá? O cálice fica onde? O cálice é a parte de baixo, né? Onde fica o conjunto aí de sépalas. Então, não tem nada a ver com a história, né? Porque ele só está sustentando a parte de cima. Então, o cálice não tem como. Se eu alongar o ovário, se eu pegar o ovário aqui e alongar ele, o que ele vai fazer de efeito? Nada, porque o grande pólen tem que chegar até ele. Então, não tem nada a ver com, né, essa eficiência. Disponibilizar o néctar ele vai atrair o inseto. É um fator importante de atração, mas não vai tornar efetiva a polinização, né? Então, tá fora. Senhor, mas essa aí eu ficaria com dúvida. Então, vamos supor naquela teoria do TRI, de resposta ao item, vamos supor que você chutou a letra A. Essa seria a pior de todas. Mas se você chutou a letra C, talvez o examinador colocasse ela entre as questões que tivessem melhor posicionamento aí pela sua dúvida. Intensificar a cor da pétala é chamativo. Atrai inseto? Atrai, mas não é o determinante. Né? Porque eu estou precisando levar grande pólen em quantidade, em abundância. Então, a resposta é chamar a atenção que é vento e água, né? Então, Exato. não são fatores bióticos. E outra coisa, não. Toda questão de reprodução, seja de planta ou animal, você tem que lembrar o seguinte, é o gameta masculino que vai atrás do feminino. Tá? Essa é a regra principal. Seja anterozoide, na briófita pteridófita, seja grande pólen, gimnosperma e angiosperma. Isso. Então, é o gameta masculino que vai atrás, ou por água, né, no caso das briófitas pteridófitas, basais, ou vento, ou animais, enfim. Sempre assim. Então, você tem que ficar esperto. Isso é uma regra, tá? Algumas dicas são importantes. Essa é uma regra importante. É sempre o gameta masculino que vai atrás. É sempre o gameta masculino que tem que viajar até o feminino. Beleza? Agora, deixa eu deixar uma coisa pro pessoal aqui, Carlos. Esse desenho não existe na prova. Tá? Eu e o Carlos estamos colocando alguns desenhos. Não. Essas são dicas para vocês, é claro. Então, galera, fica esperto com isso, tá? Então, tem uma atenção especial em botânica, né? Sempre saber quem são as estruturas masculinas e as estruturas femininas. Ficar ligado que a flor ela faz todo um exercício evolutivo, vamos chamar assim, para levar o gameta masculino até o feminino. Essa é a regra. Tem uma pergunta aqui da Maria. Professor, já que você tocou em botânica, é importante decorar o ciclo produtivo de todos os filos vegetais? Olha, decorar, a gente consegue um sucesso em algumas questões, mas é o que o Carlos acabou de falar agora. Na questão, por exemplo, evolutiva, que você tem que relacionar vasocondutor de seiva, qual planta tem mais eficiência no ambiente terrestre, o decoreba do ciclo, ele não vai ajudar. Ele vai ajudar você a responder umas questões memorísticas e guardar o ciclo de briófita, ptere de mianjo, é muito complexo. Então, digamos assim, vai ocupar memória demais. Você pode guardar algumas dicas, que, por exemplo, o gameta sempre vem da meiose, né? Que o esporo é sempre, a fase esporofítica é sempre... Isso, o esporófito domina sobre o gametófito somente em briófita, nos demais é só... Então, esses detalhes, que são gerais, que vão resolver qualquer... É importante você saber, não detalhes, né? Porque fica, tem que saber detalhes. Não, essas informações em comum. Porque decorar todo o ciclo é difícil. O vestibular já mudou há bastante tempo. Bom, de vez em quando, Carlos, eu faço umas lambanças na prova, eu coloco assim, você tem lá aquela série que é filia, que é grande pólen, né? Ou seja, entomofilia, ornitofilia, né? Aí você pega coria, por exemplo, já não existe entomocoria, porque o inseto carregar uma semente é inviável, né? Então você pega, por exemplo, coria, transporte de semente até com fruto junto. Isso é um erro fantástico, isso é um erro muito comum em botânica. O pessoal confunde polinização, a fecundação, com a dispersão da semente. Exato. Né? Isso é um erro muito comum, muito comum. Então, e aí vai, diferença de flor e fruto. O fruto é para dispersar a semente. A flor é para dispersar pólen, a gameta. Beleza? O que torna a questão evolutiva também interessante, né? Porque na evolução das plantas, a flor, o pessoal fala, professor, mas e a gimnosperma é fanerógama? Assim, fanerógama não quer dizer flor, quer dizer que o elemento reprodutor é visível. Né? O nome é errado, né? A galera colocou esses nomes há décadas e décadas atrás e tem preguiça de mudar, porque é botânica, né? É botânica. Mas não é só isso, eu comento pro pessoal em sala, cara, já vai entrar a questão 6 sua agora, por exemplo, o próprio termo, né? Vamos pegar lá vitamina, né? É um termo que foi batizado lá atrás e ficou, colou, né? Então, colou. Você tem esse termo. Vamos lá, Paulo, questão 6 agora. Dá o EO aí, ó. Tá. Olha lá, galera.
Anelídeos e artrópodes possuem características anatômicas e fisiológicas comuns, o que reforça a hipótese de parentesco evolutivo entre esses grupos de invertebrados. Assinale a alternativa que apresenta corretamente duas dessas características. Aí vem a questão. A questão afirmou isso. Eu não lembro, será que é parente esses esquemas de evolução aí e tal? Só chamar um adendo. Falando em evolução, Paulo, não sei se você me permite, aqui amanhã, claro. quem está assistindo aí, lá no YouTube, no canal Bio é Vida, desculpa, Bio pra Vida, a gente vai estar ali, eu e mais alguns outros professores de biologia lá do Londrina, falando de evolução, tá? Maravilha. Falando de evolução, vamos, fato ou mito e tal. Então, quem me segue no Instagram aí, que é Carlos Roberto Max, procura lá, tem toda a informação da live amanhã às 11 da manhã, beleza? Mas vamos voltar aqui. Vamos lá, então. É uma afirmação. Anelídeos e artrópodes possuem características anatômicas e fisiológicas em comum. Aí vai de você puxar da memória. Tá? Vai de você puxar da memória. Que reforçam a hipótese de parentesco evolutivo entre os invertebrados. Então ele está afirmando para você. Uma das coisas que eu falo muito, que é uma virada no desenvolvimento dos organismos, na classificação, é o sistema nervoso. Porque você tem, nesses animais, o sistema nervoso é ventral. Ponto. O nosso sistema nervoso é dorsal. Se você deitar com a barriga para baixo, sua medula fica para cima, óbvio. Esses animais, todo o sistema nervoso, não que seja medular, é óbvio que não, mas eu estou apontando com a mão aqui, Paulo, você acredita? Eu faço assim. Vamos lá. Não, deixa eu deixar ali. É ventral. Não, pode ir aí. O share tá... Pode ir. Tá, beleza. Não. Então você tem que passar para mim, eu tenho que passar para você, só atrás. Vai mostrando aí. O cordão nervoso é ventral, tá? Cordão nervoso é ventral. No caso de vasos sanguíneos, tá? Os dois têm sistema circulatório fechado, né? Vem lá da embriologia. Você tem nos anelídeos, você tem um cordão ventral e dorsal. Isso. Então, vai ter cordão os circulatório. Os vasos. Ventral e dorsal. Já os insetos é dorsal, com aquelas bombinhas ao longo, né? Que são vários corações, por isso que a barata é imortal. Você tira a cabeça dela hoje, amanhã ela está em cima da sua escova de dente, né? A barata faz isso. Agora, outra coisa. O corpo é dividido em partes. E aí está a grande sacada da questão. Porque o anelídeo são vários anéis e os artrópodes também são em partes. Toma cuidado com esse corpo segmentado, porque tem lá, mas você pega um decápoda, você pega um caranguejo, que a cabeçona é enfiada dentro do tórax, beleza? Cefalotórax. Ou você pega uma vespa, aquela vespa com aquele abdômen que dá inveja, né? Aquele abdômen fininho, aquele quadrilzão, né? É duro, é sofrido. Então, o corpo é segmentado e você tem essas características. Passa lá, Paulo. É a próxima, por favor. Próximo slide. Essa questão, você vai matar conforme você vai lendo. Por exemplo, a questão A, cordão nervoso dorsal. Não. Tá? Não. Porque assinale respectivamente, tá? Respiração cutânea. Não, artrópode, ele tem respiração traqueal. Insetos, né? Que tem e detalhe, a própria estrutura da quitina impede trocas gasosas. Isso. E além do que, tem artrópode que tem respiração branquial. Beleza? Você já vai daí. Então a próxima, cordão nervoso ventral, tudo bem. Tá? E corpo segmentado. Essa é a resposta correta. Tá? Dessas características. Enfim, você tem que lembrar de algumas características, mas você vai matando as outras. Vamos supor que você não lembra. Aí você vai para C. Vaso sanguíneo dorsal? Não, porque também tem ventral nos anelídeos. Tá? A respiração é até traqueal nos artrópodes, porque você vai associar com os insetos, os aracnídeos. Os aracnídeos, né? Mas você tem a respiração branquial. Já no 4, vaso sanguíneo ventral, que é corpo segmentado. Mas o vaso sanguíneo também é dorsal. Tá bem? Então aí é o erro da D. Tá? E cordão nervoso ventral, vaso sanguíneo ventral, não vaso sanguíneo nesse caso aí. Beleza? Então é uma questão que exige
Se você pega, né, quando esses grupos, quando você vai ver a zoologia, eles têm muitos aspectos, esses animais. Se você se prende a alguns deles apenas, você consegue resolver qualquer questão, tá? Não tenta lembrar de todos, não, ou decorar todos, beleza? Aproveitando a sua deixa aí, Carlos, nos Olha lá, artrópodes tem uma mesmo, você pergunta da tem. Mariela. Pode Opa, deixa eu falar, ver Paulo, aqui. depois a gente Deixa eu ver, responde deixa aí. eu ver quem que está perguntando aqui. Tá, tá, tá. Não, já foi. Não tem nenhuma pergunta aqui, não. No chat aqui, a reprodução, não tem mais de reprodução. Tem Professor, uma. falando de reprodução, Não apareceu já para viu mim aqui, não. ciclo reprodutivo de fungos? Ah, era essa. Beleza. Ficou para trás? Eu não tinha visto. Não, aqui, ó, professor, falando de reprodução, já viu cair ciclos reprodutivos de medusa e de fungo, basílio micetos em específicos? Basídio cai, Basídio cai. Basílio cai. O Sítio de fungo é bem Basídio. comum. É. Obviamente, os dois ciclos que mais caem, né, os ciclos maiores aí, né, do asco-miceto e Basídio miceto, né? Porque eles têm uma estrutura assim dos ascos, né? Que tem ascos com ascósporos, né? E basídio com basidiósporos. Então, obviamente, isso aí tem que estudar. É que não apareceu essa pergunta para mim, foi para você então aí. Ela tá aparecendo aqui no chatzinho do Zoom. Beleza? Mas, cara, assim, Beleza. realmente a de medusa que eu não estou muito lembrado de questões que abordam a reprodução de Cai sim, medusa. cai porque na verdade o que acontece lá tem alternância, né? Tem o ciclo Por metagênico, conta disso, né? da fase pólipo, fase medusa, né? Então na fase medusa tem a fase sexuada, então acaba caindo sim. Agora vamos lá, vamos para a próxima aqui. E deixa eu fazer um comentário rápido aqui em cima do que você falou na questão dos artrópodes. Tem que tomar muito cuidado porque esse grupo aqui ele tem uma surpresa, né? Quando você fala assim, sistema respiratório, traqueal, filotraqueal e branquial, tem três. E tem que separar Isso. para quem é quem. Filo. Exato. E ainda tem um detalhe interessante, né? Além disso, tem o sistema excretor, túbulos de Malpighi, glândulas coxais, glândulas antenais. Então, quer dizer, Isso. é um grupo que tem de 5 classes e você tem aí, né, 3 sistemas de Diferente, né? respiratório e sistema excretor diferente. Então, tem que ficar muito atento, né? Cada grupo está com o seu respectivo elemento. Vamos para a questão 7. Para mim seria a penúltima, para o Carlão ainda tem mais duas aí. Então, a questão 7 eu escolhi mais uma aqui de eu perceber ecologia, né? E acaba envolvendo botânica também. A diversidade de plantas tende a ser maior em lugares que não sejam nem tão hostis, nem tão hospitaleiros. Né? O que é hospitaleiro? Hospitaleiro é atrativo, né? Hostil é ruim, né? Tipo um ambiente de falta de água, um ambiente com solo muito arenoso. Então, em um ambiente onde faltam recursos, poucas espécies de plantas sobrevivem. Ó, gente, eu vou até já deixar marcado em vermelho aqui, porque existe uma frase aqui logo abaixo que vocês vão ter que memorizar ela. Faltam recursos, poucas espécies de plantas sobrevivem. Se as condições melhoram, né, então tem nutriente, água, o número de espécies tende a aumentar. Então guarde isso. Se as condições melhoram, o número de espécies tende a aumentar. Porém, ó, já quando há abundância de nutrientes, a tendência se reverte e o ambiente é dominado por poucas espécies que captam recursos de forma mais eficaz. Então fique atento nesse item em verde aqui, que ele vai ajudar a resolver 2 itens de 5 das questões. Ele vai matar 2 coelhos com uma palavra só, tá? Se você estiver atento a isso. Mas veja, se as condições melhoram, o número de espécies tem que aumentar. Tudo bem, uma condição. Você vai ver isso no gráfico. Mas a abundância nem sempre vai trazer vantagem. O gráfico abaixo mostra a relação entre a biomassa e a quantidade de espécies de plantas em uma mesma área. O gráfico é esse. Então, Paulo, a gente... só interromper você para dar uma dica. Volta lá. Toda vez que a gente lê uma questão de vestibular, que ele está afirmando alguma coisa, isso é uma verdade, tá? Então você não leia duvidando. Tá? Então a questão ela é feita, ela está afirmando. Então é uma verdade. Então aí, quando há abundância de. Bom, enfim, vou ficar repetindo. Isso. Então, Exatamente. Por mais que você contrarie a ideia, você fala assim, eu não concordo com isso. Uma coisa é você não concordar, outra coisa é a questão está afirmando. Beleza? E assim, outra coisa, né, cara? Já que você tocou também no assunto, quando o cara fala assim, né, na questão, né? Fala assim, olha, de acordo com o texto, você tem que seguir o que está lá, né? De acordo, ou seja, por mais que você fale, mas isso aí não acontece para todo mundo, tudo bem. Parabéns para você que detectou isso aí. Só que se você pensar dessa forma na questão, você vai colocar ela, infelizmente, no hall das questões perdidas. Né? Então vamos interpretar aqui, ó, o número de espécies está aumentando. Aí você tem aqui a biomassa, então quer dizer, você tem aqui, ó, vamos pegar aqui ó, o ponto máximo, ó, você tem biomassa elevada e número de espécies elevado. Então isso aqui ficou, né, no ponto máximo aqui. Ó. Até vou fazer em vermelho coisa para você enxergar aqui. Ó. O que é esse ambiente hostil? Esse ambiente hostil é um ambiente que falta água, falta nutriente. Vamos pensar até se for em condições bióticas, né, predador, né, etc. Né? E ambiente hospitaleiro é a condição boa, tem água, mas nem, não quer dizer sucesso total. Ó. Notem que se a gente passar uma... Pois não.
Ambiente hostil, casa da sogra. Hospitaleiro, casa da mãe. Né? Você faz essa associação. Boa. E se você passar uma linha aqui, Carlos, aqui no próximo, lá no final eu vou passar, isso mostra um detalhe importante que muita gente não vai perceber na questão. Ó. Essa linha mostra que o ambiente hostil leva vantagem no número de espécies em relação ao ambiente hospitaleiro, certo? Nesse mesmo patamar aqui, ó. Tá? Então isso também é uma coisa que você tem que estar atento. Tá? Muita gente com certeza nem vai tocar, nem vai olhar para isso aqui. Tá? Então vamos lá. Com base no texto, é correto afirmar que as espécies mais eficientes na obtenção de recursos prevalecem quando há abundância de recursos. Bom, essa, de acordo com o texto, ó, né, ela mesma já diz, ó, a espécie que tem maior eficácia na captação de alimento, ele vai sobreviver melhor. Né? E isso se mostra exatamente no gráfico, quando você vê que o indivíduo que tem melhor adaptação acaba, obviamente, tendo maior vantagem sobre os demais. Tá, agora, professor, por que as demais estão erradas? Lembra quando eu falei para você prestar atenção naquela questão em verde? O item verde estava lá, olha aqui. Ó. Já quando a abundância de nutrientes, a tendência se reverte, realmente é dominado por poucas espécies que captam recursos de forma mais eficaz. Quer dizer, não é tanto vantajoso você ter tanto recurso. Olha, quanto maior a abundância de recursos, tudo bem, a frase está correta, maior a diversidade de espécies, relativo. Nem sempre vai se comportar dessa forma. Tá? É só olhar para a questão aqui, ó, né? Ou seja, você tem abundância de recursos, mas o número de espécies vai diminuindo. Então você tem que interpretar conforme esse gráfico. Letra C, alta produção de biomassa indica necessariamente maior diversidade de espécies. Também não, né? Ou seja, você pode ter uma maior biomassa em determinado momento, mas depois ela pode reduzir, né, no número de espécies conforme o tempo vai passando. O gráfico mostrou isso. Então aquela frase que eu sublinhei em verde deixa muito claro que a B e C estão juntas nessa resolução. D. Os ambientes hostis, aqueles da esquerda, são mais limitantes para a diversidade de ambientes hospitaleiros. Aí que complica a vida do cara. Porque se você marcou a letra A, descobriu que a D e a C estavam errados e não prestou atenção nessa linha que eu falei para vocês aqui, ó, olha aqui, ó, né? Essa linha é muito clara aqui, ó, né? O ambiente hostil, nesse caso, certo? Ele tem um número de espécies maior do que o número de espécies que está no ambiente hospitaleiro, que foi caindo gradualmente. Mas só prestou atenção nisso quem interpretou o gráfico. Ou seja, entre a A e a D, deve ter muita gente que deve ter marcado a D, certo? Achando que o ambiente hostil são mais limitantes, né? De fato, ele é limitante, mas não é mais limitante que o ambiente hospitaleiro. Essa eu considerei, assim, cruel para quem não marcou a A, ele foi na D. Foi cruel. O que você achou, Carlão? Não, é engraçado como quando a gente fala de ecologia, a gente fala lá, é a parte mais tranquila da biologia, mas as questões mais difíceis geralmente são de ecologia, porque envolve gráfico, envolve número, envolve variáveis, né? Raciocínios dentro desses fatores ecológicos. Então, eu vi uma questão uma vez ecologia, não. Uma questão de... Eu levei para colegas de biologia resolver e tudo mais. Muita gente falou, putz, tinha gráfico na esquerda, na direita e por cima. 3 gráficos na mesma questão. Isso. E então, o cara tinha que pegar... Não, ele tinha que pegar a vegetação, analisar a variável, não lembro qual que era, da esquerda, da direita e a de cima. Todo mundo reclama muito de botânica. A botânica é muito chata. Ecologia é a parte mais difícil da biologia. É gostoso de aprender, mas tem, como você falou, muito detalhe. Vamos lá então para a oitava, penúltima. Vamos lá. Então vamos lá. Uma professora explicava a seus alunos que a transpiração contribui para o controle da temperatura corporal e que os desodorantes antitranspirantes apresentam em sua composição sal de alumínio, o qual obstrui os ductos sudoríparos, impedindo a saída do suor. Tá aí, ó, uma afirmação. Mas eu não sabia como o desodorante funciona. Tá aí, ela acabou de explicar para você. Tá? Um dos alunos perguntou à professora o que aconteceria se uma generosa dose de desodorante antitranspirante fosse borrifada no corpo de uma barata e no corpo de uma lagartixa. Lagartixa, hein, velho? Lagartixa, hein? Isso. E o povo de Londrina vai falar lagartixa. É lagartixa. Pronto, teve a afirmação no primeiro, feito o questionamento no segundo parágrafo, agora o terceiro. A professora desaconselhou o experimento em razão dos maus tratos aos animais e explicou o quê? Caso fosse... Ah, tá bom, que ela não ia matar barata, né? Ah, tá. E caso fosse realizado, considerando os sistemas respiratórios desses animais, provavelmente. Então, olha a dica da questão. O Paulo sublinhou ali. Volta um pouquinho, Paulo, por favor. Quando você usa desodorante, parece que até foi meio proibido, porque ele entope as glândulas sudoríparas, ele tapa os buraquinhos. Tapou o buraquinho ali, a glândula funciona, mas não sai o suor. Tá?
evita lá aquela pizza toda embaixo do braço, beleza? Mas vamos lá comigo. Quando você borrifa esse desodorante, aí você tem que se remeter ao processo respiratório dos animais. E você tem que lembrar que essa barata está se mexendo. Aí, ó, a barata está mexendo. O que acontece? Os artrópodes têm lá insetos, né? Por isso que ela especificou barata. Respiração traqueal. Vai tampar os porozinhos da barata. Já a lagartixa, ela é um réptil, tudo bem? Já tem um pulmão, diferente dos anfíbios, que são saculiformes, duas estruturas de sacos, onde ocorre as trocas gasosas nas paredes. Você vai para réptil, com um passo evolutivo a mais ou mais complexo, um organismo mais complexo. Você falar um passo evolutivo a mais, você vai tender a falar errado, mais ou menos evolutivo, que é um termo errado de se usar. Mas aí você já tem essas subdivisões, né, aumentando essa área de respiração. Então, no caso, se você espirra o desodorante numa lagartixa, ela simplesmente segura a respiração e vai para o ambiente onde esse ar não está, onde esse ambiente contaminante não está. O inseto ele não controla essa entrada de ar. Tá? Essa entrada de ar ela vai acontecer, daí, graças a Deus, que nós não temos barata do tamanho de elefante, tamanho de cachorro, né? Essa respiração traqueal limita o tamanho desses animais. Né? Imagina, poder chegar na escola montado na barata. Isso é legal. Mas não pode, por quê? Porque o que limita é isso. Porque a entrada, né, de ar nesses animais é por esses porozinhos, né, que levam esses traqueíolos ou pequenas traqueias. Beleza? Então, volta lá na questão, Paulo. Só lembrando um detalhe, pessoal, o desenho bom. do livro, ele remete assim a um espiráculo, mas você tem que lembrar que tem do lado direito, né, do abdômen e do lado esquerdo do abdômen. Então, você tem espiráculos assim dos dois lados. Então, isso, você fala, inclusive a posição dos espiráculos, né, que é esse buraquinho, né, normalmente, ela vai variar de acordo com a ordem do inseto. Sim. Então, tem variações. Então, o vestibular dificilmente vai abordar isso, porque nem sempre está no abdômen, às vezes está no encéfalo, bom, enfim. Então, ó, a lagartixa e a barata morreriam por aumento da temperatura corporal. Se associa, né? Tampou a glândula sudorípara, ela não vai. Mas, no caso desses animais, eles não controlam a temperatura por glândula sudorípara. Não. Bem? B. A lagartixa e a barata morreriam por falta de oxigênio em suas células. A barata, provavelmente, mas a lagartixa não. Ela continua respirando. A barata sobreviveria e a lagartixa morreria por aumento da temperatura corporal. Você está vendo? Nós não estamos associando a temperatura corporal. Ó, tá? É a pegadinha do exercício. Tá? Você tem que ficar esperto com isso. O controle de glândulas sudoríparas para a temperatura corporal é para os mamíferos, né? E nem todos os mamíferos ainda fazem isso. B. A lagartixa sobreviveria e a barata morreria por falta de oxigênio em suas células. Correto, porque vai remeter à obstrução dos traqueiros, beleza? E a lagartixa a barata e a lagartixa sobreviveriam. Deve ter um monte de negro marcado isso, Paulo. Ele fala que barata sobrevive a bomba atômica. Né? Deve ter um monte de duro que, enquanto a gente montava as questões, eu fui dar uma pesquisada. Quais questões são polêmicas para montar esse nosso plantão, né? Essa aqui entrou entre as mais polêmicas, porque o pessoal de São Paulo colocou assim, mas o gabarito oficial foi D, mas alguns consideraram letra E, porque até colocaram assim, uma borrifada de desodorante não seria suficiente para matar a barata. Na verdade, não, né? A barata foge, tal, senão você não usaria veneno, né? Não. Mas a ideia, talvez se ele tivesse falado, dentro do experimento, a barata presa, várias borrifadas. Mas é o contexto, né? Por exemplo, o parágrafo 2 aqui, um dos alunos perguntou o que aconteceria se uma generosa dose, quer dizer, uma quantidade suficiente, grande de desodorante transpirante fosse borrifada na barata. Vamos partir do pressuposto que por ser respiração traqueal ele seria muito prejudicado, né? Então, a única questão que chegaria próxima dessa situação seria D, e alguns não concordaram. Até o pessoal ficou muito bravo, questão letra D, resposta, né? E falaram que a letra E seria correta em função da barata não... Exatamente, até brincando, né? Ela fugiria. Mas se você for pensar, você anularia a questão, não teria o porquê da questão, né? Não. Beleza. Beleza, Paulo? Bom, pode continuar. Então é isso aí. Vamos agora... esqueci de cortar ela enquanto você falava, era a próxima. Eu fiz isso, né? Mas é isso mesmo. Isso aí. Tá cortadinho aí. Bom,
Bom, vocês viram que essa questão do Carlos aqui dá para cortar ela inteira, né? Tem um monte de coisa aqui que está realmente inconsistente. Vamos para a minha última questão, né? Já aproveitando aqui, né, o convite para vocês, como não sei como é que essa pandemia vai perdurar mais julho inteiro, Carlão, a gente faz mais um plantão aí para frente com um tema específico aí, beleza? Isso, galera. Vocês podem dar feedbacks para mim ou para o Paulo, para a gente montar mais Isso. questões, ou gostaram ou não. Ah, Paulo, faltou disso, eu tenho dúvida em questões desse tipo, daquele tipo. Isso. Vai entrando em contato com a gente, vocês têm nossos canais aí, ou pelos colégios, ou Isso. A maioria é aluno nosso aqui, né? sociais. Com alguns convidados que estão aí, mas a grande maioria é aluno nosso, então tem contato com a gente aí. E a gente pode montar um próximo mais específico, com assuntos específicos, tá? Ô, Carlão, o que me motivou a montar esse plantão foi a primeira questão do vírus e essa daqui é a 9, que eu sempre carrego na cabeça e falo para os alunos, muita gente que está aqui nem tinha nascido quando caiu essa questão, 96, né? 96, Qual a porcentagem... Era treineiro. Treineiro. Qual a porcentagem de descendentes azãozinho, nascido de uma mãe azãozinho? Cara, quem olha a primeira vez essa questão, obviamente ele olha para a letra E, aqui, e fala, chama ele. O aluno pergunta para mim, professor, mas não precisa do gene do pai? Então eu fiz um quadrinho aqui para simular com vocês o seguinte. Para qualquer situação que seja o pai, independente se ele é azão, azinho, tá? Essas três situações. Então a mãe tem que ser azão, porque já fala assim, ó, nascido de uma mãe azãozinho. Ele quer saber qual porcentagem de filhos que nascem também com o mesmo genótipo da mãe. Então eu coloquei, ó, vão acompanhar comigo, a mãe sendo azãozinho, casando com o pai azão. Vai nascer metade aqui, né, dos filhos azão, outra metade azãozinho. Então é 50%. Se a mãe casar com um pai que é igual o genótipo dela, é heterozigoto, vai nascer 25% de azão, 50% de azãozinho, porque são duas vezes, né, naquele cruzamento do quadradinho, e um quarto, ou seja, 25% de azinhozinho. Então deu 50%. Ó, já perigou. Se o terceiro desse um valor diferente, até você poderia marcar a letra E e falar, não, varia conforme o gene do pai, mas o pai é azinho e a mãe sendo azãozinho, aqui você vai achar estranho, parece mágica isso aqui, né? O filho vai ter 50% de chance de ser igual ao genótipo da mãe, e a outra metade, né, digamos assim, 50% azinhozinho. Então, essa questão, para quem, com certeza eu não achei a estatística dela, Carlos, para falar para o pessoal, mas essa aqui deve ter derrubado um monte de gente por distração, por preguiça. Isso é um tipo de questão que você tem que trabalhar, não tem nenhum segredo, nenhum atalho. Você tem que simular todos os cruzamentos. Algumas questões de vestibulares, você tem questões, por exemplo, de matemática, se você não usa fórmula ou de física, você demora muito tempo para resolver. Questões de genética, quando você não tem uma fórmula, 2 elevado a n, para o número de gametas, enfim, é possível e é necessário você fazer todas as simulações, e a questão é montada de um jeito que vai dar tempo de você resolver. Então, muitas vezes, você faça todas as simulações. As simulações que eu falo, todos os cruzamentos, que é o único modo de resolver essa questão, por exemplo. Você, depende do pai. Vou testar, testa. Né? Mas que pai que eu gosto? Você está falando azão, sei lá, azão e azãozinho. Azinho, enfim. Você vai chegar na resposta facilmente. Mas é uma questão que demanda trabalho. Essa é uma questão que demanda trabalho. O cara não pode ter preguiça no vestibular. Já está ali para isso mesmo, né, Carlão? Ele tem que fazer com o vestibular você tem que lembrar que é o Mas eu até hoje, cara, treino ao longo do ano, né? Você imagina quantas aulas de genética eu já não dei de 96 para cá com essa questão e o aluno ainda fala assim, professor, mas por quê? Né? Eu falei, mas faça primeiro, depois você pergunta. Aí ele fala, é verdade, tá certo. Então, quer dizer, às vezes acho que a grande massa de vestibulandos, ele foi induzido a responder letra E por tempo. Falei, não, já vou dessa aqui. A questão é ilógica. Tudo tá aí, né? Tudo tá aí. Mas vamos lá então, a sua última questão, Carlão, com a participação. Estamos terminando, hein? Agradecer o pessoal que ficou até o final aí. Certeza, aumentou a gente ainda aí. Será recompensado no ano que vem. Sem dúvida. Pelo menos quando ficar em casa, já vai estar na faculdade, pelo menos, está na quarentena. E outra, vamos fazer a conta aqui, ó. Somos nós alunos de Londrina, Astorga e outros adjacentes. Quantos estão na sexta-feira à tarde assistindo um plantão de biologia? Só os que vão passar. Vamos lá, 10. Corredores ecológicos visam mitigar os efeitos da fragmentação dos ecossistemas, promovendo a ligação entre diferentes áreas, com o objetivo de proporcionar o deslocamento de animais. Note aí, deslocamento. Então, ele já está falando o que é e para que serve. Valeu, Paulo. O que é e para que serve? Deslocamento de animal.
a dispersão de sementes e o aumento da cobertura vegetal. Tá bem? Se aumenta a cobertura vegetal, aumenta a área onde esses animais podem viver. Tá bem? Eu estou falando que aumenta o número de animal? Não. A questão está falando, logo de cara eu já estou excluindo isso, porque se é uma ideia, se aumenta, se tem mais lugar, vai ter mais bicho. Não necessariamente. São instituídos com base em informações como estudos sobre o deslocamento de espécies, sua área de vida, área necessária para o suprimento de suas necessidades vitais e reprodutivas, tá? E a distribuição de suas populações. Você está vendo que o caso falou em aumento? Não falou em aumento de indivíduos, não falou em aumento de população, só falou em necessidades vitais, ou seja, alimento, proteção, fugir de predador, por exemplo, e reprodutivo. Tá? Então, aqui você já começa a pensar algumas coisas importantes para a resolução do exercício. Beleza? Não acabou ainda não, Paulo. Não acabou ainda não. Não acabou não, mas resultado. Caiu a minha conexão com a... Deixa eu buscar, enquanto você comenta com o pessoal a questão, eu vou buscar aqui que eu cortei ela sem querer. Esses corredores, eles são fundamentais a vários trabalhos. Então, aqui já dá tempo de eu falar um pouquinho. Quando eu estava na graduação, eu trabalhei com uma espécie de abelha, glossa, uma abelha verde metálica, muito bonita, que ela viajava quilômetros dentro da mata fechada, quilômetros mesmo. Porém, ela não viajava 100 metros... Tá aí, Paulo, essa daí. Ela não viajava 100, 200 metros fora da mata. Então, a mata fechada serve para conduzir os animais entre porções de mata. E agora, pensa comigo. Se você ficar restrito, restrito a uma pequena área, você só tem parceiro dentro daquela pequena área. Você começa a se acasalar entre os mesmos indivíduos. Que nas gerações futuras vão gerando filhos e pais vão se acasalando com filhos, irmãos se acasalando com irmãos, o que você aumenta a endogamia. Beleza? E isso é um grande problema, porque aumentando a endogamia, você aumenta a chamada carga genética. E, pelo amor de Deus, não vai confundir com genoma, hein? Vai fazer igual o William Bonner. Vamos traduzir a palavra do Carlos. É endo, interno, gamos, isso. União. Né? Dentro do próprio grupo. Beleza? Então vamos lá para as questões. Carlos, deixa eu aproveitar aqui essa imagem. Eu fiz assim, propositalmente, quando eu coloquei esse passarinho aqui de frente, né, esse corredor ecológico, porque o pássaro não tem por que construir um corredor ecológico, porque ele voa tanto desse lado da estrada para cá sem ser atropelado, sem ser molestado. Agora, pensa em capivara, pensa em cervo, pensa em animal que vai atravessar a rodovia e morre atropelado por ano, um monte, né? Só que também, vamos pensar no seguinte, é impossível um animal saber que aqui tem um corredor ecológico, sendo que aqui na frente ele vai atravessar pela rodovia. Então, o corredor ecológico ele tenta minimizar o impacto de construção de rodovias, construções, por exemplo, vamos pensar assim, né, de grande monta que impediriam o acesso de animal ao outro lado. Só que pensa assim, se ser humano, se você tivesse 10 km aqui para frente, você viria até aqui para atravessar se você tem a rodovia aqui para frente? Só ver nas rodovias que tem aquela passarela, você tem que colocar grade, velho. Senão o cara pula a grade, velho. O cara passa embaixo, nem na passarela, o cara vai, imagina uma raposa. Então você criou uma divisão em duas, uma floresta que era única por uma estrada que vai ser irreversível, quer dizer, o estrago está feito. Quer dizer, isso é para tentar reduzir um pouco o estrago, né? Isso. Às vezes funciona, às vezes não. Então vamos lá. Nessa estratégia, nessa estratégia, a recuperação da biodiversidade é efetiva porque ele tá falando que é efetiva, apesar de nós sabermos que não é 100% efetiva. Então vamos lá. Se você voltar para a questão, ele fala, eu vou de baixo para cima, favorece a formação. Tá, ele não fala em aumento de indivíduos, tá? Nada disso. Ele fala que propicia um encontro entre os indivíduos. Beleza? E mais espaço para eles. Então, favorece a formação de ilhotas de proteção integral? Não favorece. As ilhotas já existem, tá? E essas ilhotas aí já são, às vezes, mais um problema por conta de favorecer já respondo, Maria. Seria favorecer a endogamia. O manejo das espécies é quando você tenta melhorar a vida delas, no sentido de aumentar a frequência de reprodução entre os indivíduos, o que vai
vai ser propiciado pelo corredor ecológico. Você vai buscar levar novas fontes de alimento a esses animais, ou seja, se você detecta que tem ali animais que dependem de determinada vegetação, você vai introduzir essa vegetação no local. E o manejo, muitas vezes, ele é necessário você capturar esse animal, né, ferido, ou pegar esses animais que estão vivendo em cativeiro e readaptar ele a novas situações. O manejo também, uma das coisas que serve para o manejo animal é você transportar esses animais de uma região para outra. O que isso não é muito feito dependendo. Você pega um macaco. Se você pega um macaco e pega de uma floresta e transporta para outra, que tem outros indivíduos da mesma espécie, esse macaco pode não ser aceito pelo grupo. Então, esse manejo, ele vai depender da espécie e vai envolver cuidados para que ela aumente a sua reprodução e aumente o número de seus Vamos pegar o indivíduos. caso do projeto Tamar, tartaruga marinha, Isso. lá no norte, nordeste, no Rio Grande do Norte. Eles pegam as tartarugas, localizam os ninhos, incubam os bichinhos, tornam um tamanho assim, não predável aí por peixes e aves e despejam no mar lá 100, 200, 300 Isso, ele dá uma condição artificial até que a população seja grande o suficiente para ela sobreviver nos intempéries da natureza, beleza? Mas vamos para D aqui, ó. Aumento do número de indivíduos da população. Não vai aumentar. Não. Tá? Amplia o processo de ocupação humana. Aí é um grande erro, é pensar o contrário. É pensar o contrário. Aí, se eu faço o corredor, eu posso aumentar a área agrícola, eu posso aumentar a cidade. Não, o corredor não é para ajudar você. Não. O corredor é para ajudar as espécies. Tá? Intensifica o manejo das espécies. Aí, essa intensificação significa que você vai atuar mais efetivamente junto com os indivíduos. Seria como se você transportasse o animal no colo, coisa que não vai acontecer aqui. Então, ele não intensifica o manejo, porque você evita o contato até com esses organismos. Tá? Você deixa eles naturalmente, por exemplo, na rodovia ali. Então, você espera que ele passe naturalmente pelaquela ponte. Então, para isso, você constrói cercas em volta, enfim. E aí vai propiciar o fluxo gênico, porque essa é a grande importância do corredor ecológico. Aqui, um animal de um grupo vai para o outro. E aí você aumenta a diversidade, você aumenta a variabilidade, na verdade, que vai ter material para a evolução atacar. Por exemplo, você imagina aqui nesse exemplo que o Paulo colocou, aqui você tem um besouro verde e o marronzinho. Se chega um predador que só come o verde, ele vai acabar com uma espécie. Ele vai acabar com uma população. Uma população e sobra a outra. Tá? Aí se vem outro pássaro que chega só marrom, extinguiu a espécie. Beleza? Aí tem um detalhe, né, Carlos? O pessoal sempre comenta a questão de ilha. Ilha é complicado porque o animal que não sabe, não pode nadar, ele vai ficar preso à ilha. Então ele está menos sujeito a essa oscilação. Agora, o animal que consegue migrar de uma ilha para outra, ele vai promover a dispersão. Então, a questão de evolução que vocês vão discutir certamente amanhã, ele tem uns inconvenientes, né? Por exemplo, não tem como cercar o animal numa ilha e falar, fique aí dentro, né? Se for pássaro... mas alguns animais, Paulo, eles só vivem dentro de floresta, dentro de ambiente fechado, alguns insetos. Pássaros eles até saem dessas ilhas, mas eles são mais facilmente predáveis. Então, eles acabam saindo e acabam morrendo de modo mais fácil, né? Então, esse corredor ecológico é uma mitigação dos efeitos que nós temos aí. E você vê, né? Uma questão que eu coloquei de corredor ecológico, até pouco tempo atrás ninguém citava. E aí começou a cair, e nos livros de biologia, você tem que, nas apostilas, incrementar essa informação. Tem que ser rápido. Né? Ah, não tem no livro, não dou, não. Tem que trabalhar, porque se caiu é porque tem uma... Porque tem a ver até com questão de genética, né? Tem a ver com questão de genética. Colocou o fluxo gênico, né? Fluxo gênico, evolução genética. É isso aí, Carlão. Chegamos ao final. Obviamente, né, digamos assim, a gente teria muito mais coisa para discutir. Deixa eu voltar aqui, deixa eu dar um stop share aqui, botar todo mundo aqui no cara a cara, né? Deixa eu ver como é que tá o chat. Vamos ver se a gente consegue não fazer barulho aqui com o pessoal. Vamos ver aqui, ó. Desmutei todo mundo. Vamos ver se... o pessoal está livre para falar. E se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, algum elogio a fazer aí, primeiramente eu gostaria de agradecer ao Carlão aí, que de bate pronto, quando eu coloquei ela, quem gostaria de dar um plantão no feriado, que vai ser... Eu vou. Então, beleza. Então, tamo junto aí, vamos tocar o barco ali, né? Então, essa foi uma questão muito importante. Eu esqueci de falar uma coisa aí, Carlão, que agora me arrependi, vou voltar aqui, tá?
Alô? Alô, Carlos, tá me ouvindo? Alô? Deixa eu desmutar o Carlão aqui. Aí, Mutei, beleza. desculpa. Eu mutei todo mundo, Não, você imagina. foi junto na tabela. É que eu esqueci de comentar uma coisa importante aqui, e eu preciso voltar porque vai fazer uma diferença enorme. Não sei se você se lembra que nessa questão que eu comentei, né? Existe também na evolução a chamada seleção direcional. Lembra disso? Ah, certo. Eu só fui lembrar quando você falou de evolução. Falei, putz, naquela questão eu podia ter comentado. Então, antes tarde do que nunca, né? Ou seja, aqui quando você tem a craca mexilhão e selecionou um indivíduo de porte maior no mexilhão que levou a resposta letra C, muita gente Letra perguntou, mas C. por que o mexilhão, né? É que aqui houve uma seleção chamada seleção direcional, né? Ou seja, o peixe foi predando os indivíduos menores aqui, acabou deixando depois as unidades maiores, né? Isso que a gente chama de seleção direcional, né? O fenótipo favorecido, então, foi de 6 centímetros, que acabou sobrevivendo. Perfeito. Beleza, então, pessoal. Beleza, gente. Um grande abraço a todos. Está gravado aí, a gente Agradecemos vai aí a postar aí. presença, o interesse. Esse é sempre recompensado no final do ano com os vestibulares aí. Sem Beleza? dúvida. Chegamos aí no pico com 19, 20 pessoas, agora começou a cair, quem já deu tchau. Bom final de semana, Carlos. Tchau, tchau, Ari. Bom final de semana. Abraço. Paulo, Até valeu. mais. Até a Valeu. próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.